A Secretaria do Verde do Meio Ambiente de São Paulo lança hoje a campanha Eu Não Sou de Plástico. O objetivo é criar o hábito de trocar aquelas sacolinhas de plástico que são distribuídas nos supermercados e nas padarias por sacolas duráveis. Em países europeus, usar sacolas de pano já virou mania. Aqui no Brasil, aos poucos, as pessoas vão se adaptando à nova ideia. 1, 2, 3, 4. O consumidor sai do supermercado com dezenas de sacolas de plástico. O destino delas já é conhecido. A sacola de plástico é feita de resina sintética originada do petróleo e não é biodegradável. Isso significa que cada sacola demora no mínimo 100 anos para se decompor na natureza. Os nossos avós e bisavós costumavam utilizar sacolas de pano para ir às compras. Um hábito que, se for resgatado hoje, pode fazer muita diferença no planeta que deixaremos para os nossos netos e bisnetos. A empresária Érica Fischer vem substituindo a sacola de plástico pela de pano há cerca de um ano. Segundo Érica, além da questão ecológica, as sacolas de pano são mais práticas. São coisas que eu mesma faço, né? Porque eu não vi no mercado à disposição, a gente só encontra bolsa, mas não encontra sacola, ou então encontra aqueles sacolões mesmo, de sacoleiro, que é meio demais. Essa daqui eu também fiz, mas eu não sou estilista, eu acabei inventando, só reforcei a alça. Érica só ainda não abre mão dos sacos de plástico transparentes, utilizados para embalar frutas e verduras. Eu não sou anti-plástico, eu sou anti-excesso, né? Aquilo que a gente não tem o que fazer depois, que vai gerar um lixo desnecessário, eu acho que não tem porquê. Agora, um saco plástico que eu consigo depois, de alguma forma, reutilizar, eu acho que também não faz mal nenhum. Em alguns países europeus, o governo mexeu no bolso do consumidor para forçar a mudança de hábito. Na Alemanha, por exemplo, quem não usa a própria sacola paga para utilizar as sacolas de plástico. Aqui no Brasil, algumas medidas de incentivo também estão surgindo. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura lança hoje uma campanha pelo uso de sacolas duráveis. Resistentes, elas podem até dar um charme à dona de casa na hora da compra. As 2.000 sacolas que serão distribuídas hoje foram confeccionadas por essas costureiras de organizações não governamentais. Essas nossas são de algodão cru, né? Foi totalmente natural esse algodão, tal, já para valorizar a campanha, né? Fazemos muita sacolinha de chita também, retalho, a gente emenda. Então elas vêm para cá sempre com a sua sacolinha, que é o primeiro trabalho que é feito aqui, né? Mais prático do que a sacola de plástico. Não cai, não fura, né? A sacola de plástico acaba caindo, né? Essa não, mais segura. Esta padaria de São Paulo já oferece há 6 meses ao cliente sacolas de pano. O uso é opcional. Cada sacola custa R$ 2. Aos poucos, a clientela tem aderido à sacola ecológica. Eu procuro ajudar sempre naquilo que a gente pode, né? Claro, vou me habituar, é uma coisa de hábito, a gente tem que começar e uma hora a gente se adapta, né? E essa sacolinha que a gente acabou de ver na reportagem vai ser distribuída hoje no Parque do Ibirapuera, aqui na capital paulista, 6h30 da tarde. E a gente continua a nossa conversa sobre essas atitudes que fazem muita diferença no meio ambiente da cidade. Eu falo agora com o Sabetay Calderoni, que é consultor da Organização das Nações Unidas e presidente do Instituto Brasil Ambiente. Tudo bem? Tudo bem, Michele. É um prazer te receber aqui. Satisfação voltar à cultura. Gostou da sacolinha? Gostei muito. Minha avó já usava. Tá vendo? Tem que voltar, né, esse antigo hábito. Mas eu queria, antes da gente começar essa conversa sobre esse tipo de sacolinha, saber se existe alguma lei que controle a quantidade de resíduos, como essas sacolinhas de plástico jogadas no meio ambiente. No Brasil, assim como no mundo, existe uma norma que diz: poluiu, pagou. É preciso compensar todos os prejuízos que nós causamos ao meio ambiente. Então, esse é um princípio geral que existe no Brasil também na legislação. Nem sempre é muito bem cumprido, mas é possível fazer com que isso venha a ser cumprido a partir de políticas. Política agora que existe no Estado de São Paulo, um pouco a partir da instituição da Política Estadual de Resíduos, e no Congresso Nacional está sendo discutida também a Política Nacional de Resíduos já há 15 anos. Vamos esperar que seja aprovada. Sabetay, essas sacolinhas que a gente recebe no supermercado, então elas podem ser recicladas? Bem, nós recebemos muitos tipos de sacolinhas. Aquelas de plástico podem vir a ser recicladas, mas uma percentagem muito pequena delas acaba sendo reciclada. Por quê? Porque não existe uma política pública no município de reciclagem do lixo. Infelizmente, nós não temos centrais de reciclagem de resíduos, nós não temos toda uma forma de fazer com que o encaminhamento seja feito
dessas sacolas até os centros de reciclagem, que até nem foram implantados, existem muito poucos no município. E você acha que isso até inibe uma atitude, né, mais cidadã das pessoas? Então as pessoas acabam não sabendo onde deixar a sacola, jogam fora. Exatamente. Inclusive, infelizmente, o cidadão foi até ludibriado, Michele, porque em muitas ocasiões anunciaram programas de reciclagem efetiva, o cidadão foi na cozinha, fez a separação e viu com tristeza que depois aquele lixo que ele separou com tanto cuidado era misturado aos demais detritos e não ia para centrais de reciclagem, não havia consequência ao programa. Então, o cidadão desanima nessas situações. Que tipo de sacolinha é ideal? Por exemplo, é essa mesmo de algodão, é a sacola da vovó, de pano? Qual que é a ideal? Porque tem a sacolinha biodegradável, né, que as pessoas falam. Qual que é o tipo ideal para a gente falar para as pessoas que estão em casa, que seria o mais ideal para adequado? quem está em casa é a sacolinha da vovó mesmo. Essa é a ideia, porque ela vai, ela volta, não gera lixo, é a reutilização. Nós temos uma prioridade, reduzir o lixo e reutilizar. Essa é a sacola ideal. E mesmo depois do fim da vida útil, ela também se decompõe de uma forma mais rápida do que a sacola plástica. Porque é difícil, né, essa mudança de postura, por exemplo. É comum a gente ir ao supermercado e o próprio atendente lá, quem está colocando as embalagens, colocar 2, 3 sacolas de plástico, né, no mesmo produto. É verdade, é uma coisa desnecessária, é um hábito que já ficou arraigado. E o pior de tudo é que nós acabamos pagando por isso, porque a sacola, que aparentemente é gratuita, ela está embutida, o custo dela está embutido no preço dos demais produtos do supermercado. Agora, a gente pode usar então essa sacola para o pão, para as compras de casa, mas e para o lixo? O lixo é armazenado ainda em plástico, saco plástico, né? Qual que seria a solução para isso? Realmente, quando nós temos lixo que é líquido, ou pode ser líquido... Ó, a gente está vendo as imagens da padaria. Isso até é muito interessante que seja usado dessa forma. Quando existe líquido, de fato, a gente quer sempre uma proteção e o plástico tem essa serventia. Mas muitas ocasiões isso não é necessário. E muitas pessoas colocam o lixo para fora a partir de sacos de papel, de papelão, inclusive caixas de papelão algumas vezes. Ou seja, a intenção é se esforçar ao máximo. Às vezes não dá para ser papelão quando tem líquido, mas é importante ter essa iniciativa. Isso faz diferença? Faz muita diferença. Essas pequenas atitudes vão se somando e acabam fazendo uma diferença imensa. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela ajuda, pela colaboração. E eu vou lembrar as pessoas, se você em casa quiser mais informações sobre esse assunto, você pode entrar na nossa página do Cultura Meio Dia. É www.tvcultura.com.br/Cultura Meio Dia. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Terremoto atinge a ilha de Sumatra, na Indonésia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o plano diretor que organiza o espaço das cidades. Cultura Meio Dia volta já já.